Vamos estar lendo a palavra de Deus, uma palavra que Deus colocou no meu coração, que eu creio que, pela ministração que Ele fez com a minha vida, eu creio que vai ser bênção para a igreja nesta hora, em nome de Jesus. O nosso texto base está no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Amém? O texto diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Queridos, estamos vivendo tempos muito difíceis, onde a nossa fé é afrontada a todo momento, onde a nossa fé, muitas vezes, ela é abalada, onde as nossas convicções, muitas vezes já não são tão certezas assim nos nossos corações. Vivemos tempo em que a igreja de Deus, ela tem sido muito abalada, em que a igreja de Deus, ela tem sido muito atacada. Eu creio que a palavra de Deus, ela pode ser cura para cada um de nós. Isso é promessa de Deus para os nossos corações. A palavra de Deus, ela tem o escape, ela tem as soluções para os nossos problemas. E ela tem também um fortalecimento para que os nossos corações não sejam tão abalados por tudo aquilo que tem acontecido ao nosso redor. Moisés, um homem tremendo de Deus, um homem que passou por muitas experiências, ele teve 40 anos de sua vida experimentando tudo aquilo que existia de melhor dentro do Egito. Ele foi criado como o filho da princesa do Egito. Ele tinha todos os privilégios que uma pessoa gostaria de ter na época dele. Esses foram os primeiros 40 anos de sua vida. Mas Moisés sabia do lugar onde ele tinha saído. Moisés era um hebreu legítimo, filho de pai e mãe hebreus legítimos, pessoas que estavam ali experimentando uma escravidão, experimentando um sofrimento muito grande dentro dos seus corações. E Moisés, ele tomando partido daquela situação em que o povo dele vivia, ele toma uma decisão, ele passa a defender um hebreu que estava sendo maltratado por feitores egípcios, e Moisés mata ali um feitor egípcio, e ele é obrigado a fugir daquela situação, porque senão seria morto. E depois Moisés foge para a região de Midian, uma região desértica, onde ele passou ali 40 anos mais de sua vida, aprendendo, convivendo com aquela situação.
provavelmente não tenha sido muito fácil para Moisés viver como um pastor de ovelhas, uma pessoa que havia sido criada numa condição de vida excelente, numa condição de vida que o maior reino daquela época podia proporcionar. E de repente ele passa a deixar de ser servido para servir outras pessoas. Ele era servido na condição de filho, de príncipe do Egito. E ele passa a atuar numa situação onde um pastor de ovelhas naquela época ele tinha que fazer todas as coisas. Ele não recebia mais nenhum tipo de ajuda. Ele tinha que fazer todas as coisas. Moisés era uma pessoa realizadora. Nos 40 primeiros anos de sua vida, ele aprendeu da cultura do Egito, ele aprendeu tantas coisas do mundo daquela época. Mas algo ardia muito forte no coração de Moisés. A condição de hebreu, de um servo de Deus, de uma pessoa separada, e através da sua fé, fazer a diferença em todos os lugares onde ele estivesse plantado. A fé de Moisés foi algo que moveu o seu coração, mas foi algo que moveu o coração de Deus, para levantá-lo do lugar onde ele estava, esquecido. Naqueles 40 anos de deserto, naquela situação, Moisés, como pastor de ovelhas, se sentia uma pessoa esquecida, uma pessoa à parte dos acontecimentos daquela época. E, diferente de tudo aquilo que ele foi criado, nós sabemos que os egípcios, eles abominavam os criadores de ovelha. A gente aprende isso lá no livro de Gênesis, quando José está instruindo os seus familiares para estarem ali na terra de Gósen. José instrui os familiares dele a não dizerem que eles eram pastores de ovelhas, mas criadores de gado. Porque o criador de gado, ele era benquisto dentro do Egito. Mas o criador de ovelhas não era benquisto dentro do Egito. E Moisés, diante de tudo aquilo em que ele foi criado, da cultura egípcia, ele foi ser um pastor de ovelhas. Que tratamento de Deus para esse homem, né? Mas, depois de 80 anos, Moisés já estava com 80 anos. Eu olhando para essa cena descrita aqui, no livro de Êxodo, vocês imaginem, né? Aquele homem já com 80 anos, provavelmente com alguns cabelos brancos. A Bíblia fala que Moisés tinha uma vitalidade muito grande, mas um homem de 80 anos, a gente sabe que ele já não tem mais tanta vitalidade assim, que ele já tem algumas marcas que a idade traz para as pessoas, experiências que nós passamos, momentos que nós passamos nas nossas vidas, vão deixando marcas nos nossos rostos, vão deixando marcas nos nossos físicos. E Moisés, com certeza, quando eu olho para essa situação, ele estava ali pastoreando aquele rebanho do seu sogro, e de repente ele tem uma experiência sobrenatural. Moisés observou uma sarça que pegava fogo, mas não era consumida. E a gente sabe que o deserto é um lugar onde as plantas elas ficam muito secas, e qualquer fogo que é lançado sobre uma planta, aquela planta ela é consumida em questão de segundos. Mas Moisés, observando aquilo, ele via que aquela sarça não se consumia. E uma sarça é uma planta muito comum naquela região desértica. É como se fosse um espinheiro. É como se fosse um espinheiro, onde você toca com a sua mão e você é marcado e você é machucado.
Interessante que Moisés, ele podia estar distraído olhando para as suas ovelhas, preocupado com a situação daquelas ovelhas, preocupado que alguma daquelas ovelhas se perdesse. Mas Moisés era uma pessoa atenta às coisas sobrenaturais. O coração de Moisés, ele era aberto às coisas sobrenaturais. E ele, a partir do momento que aquela situação se criou, ele olhou aquela situação e ele saiu na direção do encontro daquela situação. Ele queria ver aquilo que estava acontecendo. Vocês imaginem que num deserto, uma sarça queimando deve ser algo muito normal, porque debaixo de temperaturas elevadas, as plantas, muitas vezes, elas entram em combustão. Aquilo era uma situação até normal, uma planta entrar, queimar, né? Mas aquela planta que Moisés olhava, ela não se queimava. E essa experiência na vida de Moisés, esse sobrenatural na vida de Moisés, foi um marco divisório da vida dele. Todas aquelas experiências que Moisés teve durante 80 anos de vida, com certeza marcaram a vida de Moisés. Mas essa experiência que Moisés passou, a experiência da sarça ardente, que é o tema da nossa ministração de hoje, trouxe transformação à vida dele, mudou a vida de Moisés. Moisés, que era um temperamento realizador, ele tomava a frente de todas as coisas, e esse temperamento serviu para que Moisés olhasse aquela situação e fosse na direção daquela situação. E isso transformou a vida de Moisés. Que experiência estranha deve ter sido para ele. Que experiência diferente. E ali, naquele lugar, Deus estava preparando Moisés para algo muito grande. Para algo muito grande. Moisés, ele foi levantado como um profeta, como um líder da sua geração, que conversava com Deus, que recebia os comandos de Deus e que experimentava tudo aquilo que Deus queria fazer. Uma experiência sobrenatural que nós podemos experimentar nas nossas vidas. Uma experiência sobrenatural que nós precisamos viver nas nossas vidas. Como igreja de Cristo, como a situação que nós estamos vendo no mundo hoje. Se você olha para o governo, se você olha a situação em que muitos países estão passando, dá vontade de correr realmente. As dificuldades são tantas que nós não vemos soluções. E pode ser que um abatimento entre nos nossos corações, que um abatimento entre na nossa alma, na nossa mente, nas nossas emoções. E por isso que nós precisamos, todos os dias das nossas vidas, deste renovo de Deus, desse sobrenatural de Deus. Isso vai fazer diferença, queridos. Isso vai fazer diferença, meus amados. E é isso que Deus quer ministrar ao seu coração nessa manhã. Que você precisa da experiência de uma sarça ardente. Todos os dias da sua vida, não apenas por alguns momentos. Mas para que essas experiências elas sejam marcantes em nós. Nós precisamos conhecer o que aconteceu com Moisés. Nós precisamos saber por que tudo aquilo aconteceu com Moisés. E esse texto ele nos fala claramente. Esse texto, ele é acima de tudo uma mensagem espiritual para cada um de nós. Porque para nós enfrentarmos as lutas, as dificuldades, o nosso espírito, ele precisa estar forte. O nosso espírito, ele precisa estar fortalecido. O nosso espírito, ele precisa ser totalmente ligado ao Espírito Santo de Deus. Para que as nossas vidas não sejam tragadas, como muitas pessoas estão sendo tragadas. Pastor Raimundo estava citando
a respeito de pessoas que se convertem, mas estão desviadas. Esse não é um propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Ele não nos quer desviados, Ele nos quer cristãos, Ele nos quer crentes, pessoas tementes a Ele, que fazem a obra, que vão em frente, que são cheias do Espírito Santo de Deus, amém? Eu gostaria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado: você precisa passar pela experiência da sarça ardente. Diga para outra pessoa: você precisa passar pela experiência da sarça ardente. O que essa experiência pode ensinar para cada um de nós? Nós precisamos aprender com os homens de Deus, com as pessoas que foram impactadas pela palavra de Deus, com as pessoas que foram impactadas com a presença abençoada de Deus nas suas vidas. No versículo 2, o texto diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. A primeira palavra que nos chama a atenção fala de um anjo do Senhor. Mas quando nós vamos para o versículo 4, ali, quando Moisés chega próximo da sarça que ardia, o que a palavra diz? Que o Senhor falou ali com Moisés. Então esse anjo do Senhor, ele tem um significado muito especial na vida de Moisés, mas ele tem um significado muito especial para as nossas vidas também. Não sei se vocês já ouviram falar em teofania. É uma manifestação de Jesus Cristo antes da sua encarnação. E nós vemos essa situação com outros homens de Deus também, todos aqueles que passaram por uma experiência sobrenatural. O anjo do Senhor estava ali presente. Jesus Cristo, antes de sua encarnação, estava ali ministrando a vida daquele homem de Deus. Moisés, ele tinha sua fé, mas nós temos Jesus Cristo, amém? Eu gostaria que você falasse para a pessoa que está do seu lado: nós temos Jesus Cristo. Aleluia! Ele é vivo, amados. Ele está ali assentado à direita de Deus Pai, assentado no seu trono de glória, intercedendo por cada um de nós. A obra sobrenatural que Ele fez para as nossas vidas. Moisés, ele teve uma prefiguração disso, mas nós temos essa realidade presente na vida de cada um de nós, amém? E quem tem Jesus tem tudo, queridos, amém? Então diga para o seu irmão com toda a alegria do seu coração: quem tem Jesus tem tudo. Amém? Não falta nada. Não falta nada. Quem tem Jesus tem tudo, queridos. Aleluia, glória a Deus por isso. Nós não precisamos nos preocupar, porque Ele já venceu. Ele morreu ali na cruz do Calvário, Ele derramou o sangue dEle, para que os meus pecados fossem pregados ali naquela cruz, mas para que também, através do sangue derramado, Ele fosse levado para o mar do esquecimento, todo o pecado que nos assola. Aleluia, glória a Deus por isso, amém, queridos? Você precisa ser crente, você precisa ser cristão, você precisa ter fé, você precisa abrir o teu coração. Nós não podemos continuar mais no marasmo como igreja. Nós somos a igreja de Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores,
nós andamos em novidade de vida, nós temos o melhor de Deus para as nossas vidas. Nós não devemos nos preocupar com as coisas deste mundo, nós precisamos ter a certeza da salvação nos nossos corações, nós precisamos crer que Deus já completou a obra, Ele fez a obra, e nós precisamos andar neste caminho, para que as coisas sejam diferentes nas nossas vidas. Isso precisa incendiar os nossos corações, queridos. Isso precisa incendiar os nossos corações. Amém? Deus, Ele continua a controlar toda a criação. Não cai um fio dos nossos cabelos sem que Ele permita. Glória a Deus por isso. Se você passa por um problema financeiro hoje, dê glórias a Deus, glorifique o nome do Senhor, que Ele vai modificar a situação em que você se encontra. Se você passa por problemas emocionais, glorifique ao Senhor, dê glórias a Deus, que mesmo que os problemas continuem por algum tempo, Deus é maior que qualquer tipo de problema, amém? Nós precisamos parar de choramingar como igreja. Nós precisamos parar de choramingar. Está difícil. Quando nós olhamos para aquele Jesus pregado ali naquela cruz do Calvário, aquilo era difícil. Aquilo era difícil. Qualquer dorzinha que nós temos vem nos abalar. Imagine a dor que Jesus estava sentindo, pregado ali naquela cruz, pendurado ali naquela cruz. Aquilo sim era dor, era sofrimento. Por mais problemas que nós estamos enfrentando, queridos, é balela diante da condição que Jesus se encontrava. Mas Ele venceu, e nós podemos vencer também as nossas dificuldades, amém? Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele pode usar qualquer tipo de situação, Ele pode usar qualquer coisa para chamar as nossas atenções. Moisés estava ali, numa situação de trabalho, numa situação de preocupações, porque as ovelhas, elas não são tão obedientes assim. Alguma quer fugir para um canto, elas querem se dispersar. Moisés estava naquela situação, mas os olhos espirituais de Moisés estavam abertos, amém? E os nossos olhos espirituais precisam estar abertos. Deus, Ele pode usar qualquer tipo de coisa para falar conosco. Deus é aquele que usa qualquer tipo de situação. Ele pode usar pessoas, Ele pode usar pensamentos, Ele pode usar experiências, Ele pode usar sonhos, Ele pode usar qualquer tipo de coisa para se comunicar conosco. Mas e os nossos ouvidos, queridos? Nós que temos a liberdade no Espírito, nós que temos a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, o que nós estamos preparados para ouvir? Quando nós olhamos para os jovens com seus celulares, com seus iPads, com seus computadores, e você conversa com eles, tá, e continuam ali naquela situação. Quantas distrações nós temos no mundo de hoje? Quantas distrações nós temos no mundo de hoje? E o que nós damos importância, queridos? Ao ouvir a Deus, ao viver essas coisas passageiras e momentâneas. São coisas passageiras e momentâneas, porque dependendo da sua faixa de idade, você não vai nem gostar disso daqui a alguns tempos. O que o nosso ouvido espiritual tem parado para ouvir? Moisés estava atento. Quando nós olhamos uma situação de livramento, quantas vezes nós deixamos de perceber situações de livramento nas nossas vidas,
Aí o Espírito Santo de Deus precisa ficar dando uma segunda chance para cada um de nós. Olha, aquilo que aconteceu com você, aquele acidente que você passou por ele sem te acontecer nada, aquilo foi a minha mão que fez com que aquilo não acontecesse. O Espírito Santo de Deus, ele precisa sempre nos alertar, muitas vezes 2, 3, 4, 5 vezes nas nossas vidas. Quantas pessoas deixam de experimentar o melhor de Deus, porque não estão com os seus olhos, os seus ouvidos atentos? Quantas pessoas deixam passar oportunidades tremendas? Eu me lembro da apóstola Valnice dando um testemunho uma vez, em que ela dizia que ela nunca havia entrado num shopping center, ela nem sabia como é que era. Aí Deus falou para ela assim, ó, você vai em tal lugar, no endereço tal, você vai entrar por um corredor, vai num banheiro, que tem lá uma pessoa que precisa ouvir o que eu tenho para falar. Vocês imaginem se ela não estivesse atenta naquela hora, se ela não estivesse sensível à voz do Espírito, provavelmente uma pessoa houvesse dado cabo da vida dela. E se ela tivesse algum tipo de preconceito, tipo entrar num shopping center, ir num banheiro, corredor tal, lugar tal, se ela tivesse algum tipo de preconceito, o que teria acontecido com aquela pessoa? Nós precisamos ser sensíveis, queridos. Nós precisamos ser sensíveis. E o interessante, quando eu olho para esse espinheiro, eu lembro muito de mim. Porque o espinheiro é aquele que, quando você vai tocá-lo, se você não tocar no lugar certo, você se corta, né? Você é espetado por um espinho. E quantos de nós não somos assim? Quantos de nós não temos uma palavra de preconceito com relação às pessoas? Pessoas que não são convertidas, que não andam na mesma luz que nós, e a gente fica criticando, falando mal. E aquela pessoa, quando vem na nossa direção, nós já no nosso preconceito, nós dizemos para ela, você é um pecador, você vai para o inferno. Não é essa a palavra que Jesus nos ensina a dizer. Deus é amor. A identidade do cristão é a palavra amor. Nós aprendemos nos evangelhos que o amor é aquilo que marca a vida do cristão. Se nós estivéssemos amando mais as pessoas, eu tenho certeza que o mundo seria diferente, porque o amor de Deus, ele seria manifesto em muitas vidas, ele seria derramado em muitas vidas, e as pessoas já não seriam as mesmas, porque o amor de Deus, ele incendeia os corações, queridos, ele incendeia os corações. E uma pessoa que ama, ela já não é mais a mesma, ela transborda da presença de Deus. E o transbordar da presença de Deus faz com que pessoas sejam impactadas, façam que pessoas sejam transformadas. Quando nós ouvimos falar de avivamento, quando nós vamos ver países que passaram por um avivamento, a Coreia do Sul passou por um grande avivamento no seu território. Pessoas adorando ao Senhor, pessoas orando ao Senhor, pessoas buscando a presença de Deus. Queridos, o que virou a Coreia do Sul hoje? Quando você vê uma televisão LG, sabe de onde que é? É da Coreia. Quando você vê uma televisão Samsung, você sabe de onde é? É da Coreia. Quando você vê um carro Kia, Hyundai e tantas outras coisas, tanta prosperidade que Deus trouxe para a Coreia, o porquê que isso aconteceu? É porque o amor de Deus foi manifesto naquela nação, e as pessoas já não foram mais as mesmas.
E a glória de Deus, ela pôde brilhar nas vidas das pessoas, ela pôde brilhar no coração das pessoas, e aquelas pessoas não foram mais as mesmas. É lógico que hoje eles enfrentam um certo esfriamento. O presidente coreano foi um cristão uma certa época da Coreia. O temor de Deus, ele era no coração das pessoas. E queridos, isso não consegue parar a manifestação de Deus. As bênçãos, elas são tantas, que nós olhamos para um lado, a gente vê bênção, olha para o outro, vê bênção. Isso fala de avivamento, isso fala de prosperidade. Tudo isso é consequência daquilo que nós somos em Deus, daquilo que nós somos em Jesus Cristo. Moisés aprendeu isso, ele estava atento e ele recebeu do melhor de Deus. Moisés, ele foi levantado como um líder, depois de ser tratado em algumas áreas, é lógico, ele precisava de algum tratamento ainda, mas Moisés, ele foi levantado. Quando você vê um judeu falar hoje, ele fala de Moisés, ele fala do grande líder que Moisés foi. Os 5 livros que Moisés deixou escrito para cada um de nós, foi de uma importância sobrenatural na vida dos judeus. Isso moveu o coração dos judeus, isso fez a diferença naquele povo, isso fez a diferença por gerações e gerações na vida daquele povo. Eles se mantiveram unidos, eles se mantiveram fortes, porque tinham uma palavra de Deus, uma palavra rema de Deus, para cada situação que eles enfrentavam na vida deles. E queridos, eles tinham a fé, nós temos Jesus Cristo, palpável, vivo. Você não pode tocá-lo, mas pela fé você sente a presença dEle. Queridos, isso é sobrenatural, isso faz a diferença nas nossas vidas, amém? Mas quando eu olho para aquela sarça também, a gente percebe claramente a presença de Deus ali naquela situação. A sarça não se consumia. E quando nós olhamos para Deus, e quando nós olhamos para Moisés, qual era a situação de Moisés? Moisés era um assassino que havia fugido, que estava numa situação em que ele foi criado de uma forma totalmente aquilo que ele estava passando. E nós olhamos para a nossa situação também, de pecadores, de pessoas que por mais justos que nós achávamos que nós éramos antes de Jesus, por mais justo que nós achássemos, uma situação que nos levava à morte. Uma situação em que nós viveríamos, nós estaríamos aqui nesse mundo, morreríamos e iríamos para o inferno. Nenhum tipo de justiça que nós achássemos que nós estávamos fazendo poderia nos livrar daquela situação. E nós olhamos para a situação em que Moisés estava. Um Deus totalmente justo, totalmente santo, deixando Moisés se aproximar dele. Queridos, isso é graça. Não existe outro tipo de explicação. Isso é graça de Deus. Isso é amor de Deus por cada um de nós. Isso precisa estar vivo nos nossos corações. Não é pelo meu poder, pela minha força, é pela graça de Deus. A graça de Deus me alcançou. Eu conheci Jesus pela graça de Deus. E louvo a Deus pela vida daquele professor de inglês que falou de Jesus para mim. E louvo a Deus pela vida daquele professor, porque o coração dele estava aberto a levar uma palavra sobrenatural para que a minha vida fosse alcançada, amém? E eu tenho certeza que cada um de nós temos uma experiência para contar.
de algo que nós falamos, de algo que nós dizemos para as pessoas. Essa graça é que faz isso nas nossas vidas, amém? Graça, maravilhosa graça. Deus Santo e Moisés, tão pecador, a graça de Deus fez com que Moisés não fosse consumido. E é isso que essa sarça ardente representa. Apesar de estar ali no deserto, apesar de estar seca, por mais que o fogo de Deus brilhasse naquela sarça, ela não era consumida. Isso é graça, amém? E isso é graça para cada um de nós. Jesus é graça para cada um de nós. Nós precisamos nos apegar a isso, amém? No versículo 3, o texto diz assim: então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Que coisa sobrenatural, queridos. Moisés, ele encontrou-se ali na presença do Deus vivo, e o Deus vivo lhe falou ali. O Deus vivo abriu a sua voz e ministrou a vida de Moisés e chamou a Moisés. Se Moisés não estivesse alerta para aquela situação, ele não teria passado por essa experiência que mudou a vida dele. Se ele não estivesse atento, se ele não estivesse alerta, ele não teria passado por aquela situação. E é isso que Deus espera de cada um de nós no nosso dia a dia. E é isso que Deus espera de cada um de nós, em todos os nossos momentos. Até dormindo, nós precisamos estar alertas, para perceber os sonhos de Deus, para perceber a voz de Deus. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, muitas pessoas vão falar das experiências que tiveram. Eu, por exemplo, já acordei com o nome do livro, o capítulo e o versículo que Deus queria ministrar ao meu coração. Tenho certeza que muitos aqui tiveram esse tipo de experiência. Muitos tiveram sonhos, muitos tiveram visões. Mas isso precisa ser uma realidade constante nas nossas vidas. Essa atenção, ela não pode ser perdida. Nós precisamos estar ligados ao Espírito de Deus 24 horas por dia, para que isso seja uma realidade. E quantos momentos do nosso dia nós estamos caindo na carne, nós estamos maledizendo algumas pessoas, nós estamos distraídos com as novidades que nós temos no nosso mercado. Hoje é Facebook, antigamente era Orkut, quantas coisas que são usadas para tentar nos distrair. O Facebook pode ser sim uma bênção nas nossas vidas, mas de que nós saibamos usar esse tipo de mídia, esse tipo de coisas que são nos apresentadas. Nós precisamos ser sábios, nós precisamos ser astutos, nós precisamos ter a sabedoria. E sabedoria é dom de Deus, amados. É algo que Deus te dá. É algo que Deus te dá. Por isso, quanto mais ligado você for ao Senhor, mais dons você vai receber. E a Bíblia ela é muito clara. Existem muitos dons. São dons de Deus, dons do Espírito, dons de Jesus. Deus, na sua triunidade, Ele nos capacita a nós enfrentarmos este mundo cruel. São tantos dons, queridos, mas qual dom que você tem experimentado na sua vida? Você tem estado atento? Porque Deus, Ele manifesta alguns dons para nós usarmos para coisas específicas, para coisas que vão engrandecer o reino de Deus naquele momento. Eu já tive experiências tremendas na minha vida, mas hoje as experiências são de uma forma diferente. O porquê?
Porque aquelas experiências naquela época em que eu passei eram para determinadas coisas. Nós não podemos ficar ligados ao passado, nós temos que olhar para o futuro. Jesus está às portas, queridos. Mas que igreja que ele vai encontrar? Uma igreja fria, uma igreja morna? Uma igreja que resmunga o tempo todo? Uma igreja que se conforma com a situação que está enfrentando? Você é a igreja de Cristo, amém? Você é a igreja de Cristo. Se você se sente fraco, se reúna com seus irmãos, a Bíblia nos ensina isso. A palavra de Deus nos ensina isso. Se reúna com seus irmãos, peça oração, se fortaleça no meio dos seus irmãos. Não fique sozinho nos seus problemas. Não fique sozinho sendo consumido pelos seus problemas. Se fortaleça na presença de Deus. Amém? Nos versículos 4 e 5. Eu gostaria de deixar mais uma palavra a respeito dessa atenção. Deus, ele se revela para aqueles que estão atentos na sua rotina diária. No decorrer comum da sua agenda, você tem uma agenda profissional para cumprir todos os dias. Você, mãe, tem uma agenda profissional a cumprir. Cuidar dos filhos, fazer isso, fazer aquilo, ou trabalhar fora. Você, pai, você tem uma agenda profissional a cumprir. Você tem uma agenda familiar a cumprir também. São tantos os nossos afazeres. Mas dentro da nossa agenda nós temos que estar ligados 24 horas diante da presença de Deus, amém? É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai nos fazer receber a revelação. Como Moisés, ele estava ali na sua tribulação do seu trabalho, mas o ouvido espiritual, o olho espiritual de Moisés estava atento, e ele nem tinha ainda o seu espírito recriado, ele tinha a fé no coração. E isso bastou para Moisés. E nós que temos tantas facilidades, o que nós temos feito? Nós estamos atentos? Nós estamos ligados? Versículos 4 e 5, o texto diz assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Amém? Deus queria ensinar a Moisés da santidade absoluta dele, mas queria ensinar também da graça, porque Moisés só se aproximou pela graça de Deus. Mas a santidade absoluta de Deus, ela precisa ser uma realidade nas nossas vidas. Deus é santo, queridos. Deus não gosta de videogame em que você sai atirando e mata não sei quantas pessoas. Deus não gosta dessas coisas. Deus é santo. A santidade de Deus não permite com que ele comungue com essas coisas. Nós só não somos consumidos hoje pela graça, maravilhosa graça de Deus. Naquele momento em que você está falando mal de uma pessoa, em que pessoas se reúnem para falar mal de outras pessoas, Deus não está ali nessa coisa, queridos. Deus não está presente nesse tipo de situação. A santidade de Deus, ela é absoluta. Ele é absolutamente santo. Ele não comunga com o pecado. Ele não pode conviver com o pecado. Essa é a verdadeira diferença entre Deus e os homens. Deus é absolutamente santo. Amém? A excelência de Deus, ela está acima de todas as coisas.
E nós precisamos ter uma certeza que a santidade, ela pertence a Deus. Somente a Deus pertence essa santidade. Qualquer pessoa ou objeto pode ser chamado de santo se Deus estiver associado ali àquela pessoa ou aquele objeto. Somente Deus pode trazer santidade a cada um de nós quando nós somos chamados de santos. É porque Jesus, o Espírito Santo de Deus, está presente nos nossos corações. Se não for assim, nós não somos santos, nós somos santificados. Eu não posso fazer nada com os meus pecados, mas Jesus pode, porque Ele foi um justo, que morreu por todos os injustos. Então nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus, por aquele sangue que Jesus derramou ali na cruz do Calvário. Nós somos justificados. Querido, não se ache santo, não se ache justo o suficiente para qualquer tipo de coisa. Busque Deus, traga a Deus para a sua vida, que você vai ser chamado de santo, que você vai ser chamado de justo. Apenas a presença de Deus na sua vida pode fazer com que isso seja uma realidade. Não existe outra forma de nós sermos santos e justos, apenas com a presença de Deus. E Deus fala que aquele terreno onde Moisés estava, ele foi chamado de um lugar santo. Por quê, queridos? Apenas porque Deus estava ali naquele lugar. Isso precisa ser uma realidade nos nossos corações. Com Jesus, eu sou alguma coisa. Sem Jesus, eu não sou nada. Sem Jesus, eu não sou nada. Nada vezes nada. Eu sou apenas mais uma pessoa que passa nesse mundo, que experimenta as coisas do mundo. Sem Jesus, eu não sou nada. Amém? E Deus, com aquela palavra, o que Ele quis fazer com Moisés? Ele quis trazer temor ao coração de Moisés. E Moisés, ele foi impactado por aquilo tudo. E a cada dia, nós precisamos ser impactados. A cada dia. E a palavra, ela é muito legal para cada um de nós, né? A palavra fala que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. A bênção de Deus, elas são renovadas. Mas nós precisamos ir na direção dessas bênçãos. Amados, vamos nos levantar. Vamos sair do nosso lugar de conforto. Vamos buscar a presença de Deus. Se você está com sono para ler a palavra, busque a presença de Deus, leia a palavra, que Deus vai tirar aquele sono que você está se sentindo. Deus, Ele é suficiente para te abastecer em todas as suas necessidades. Se você tem fome, numa situação em que você não pode comer, ore a Deus, peça para Deus tirar a fome que você está sentindo ali naquela hora. Deus, Ele é suficiente para fazer isso. Deus é um Deus de milagres, queridos. E a igreja de Cristo precisa experimentar esses milagres, para que ela não seja consumida. A fé sobrenatural. A fé sobrenatural. A Bíblia nos ensina a respeito disso. Jesus Cristo, Ele fala que nós faríamos obras maiores do que aquelas que Ele fez. Mas por que isso não tem acontecido? Que fé que nós temos tido no nosso coração? Que certeza que nós temos tido no nosso coração? Deus é aquele que mostra
que a santidade precisa nos fazer atentos a tudo aquilo que ocorre ao nosso redor. Se você está passando por uma situação difícil, em que você vai cometer um pecado, se você não tem força suficiente, fuja daquele lugar, cai fora, não fique sendo ali tentado pelo pecado, que você vai cair. Se você não estiver forte em Jesus, forte em Deus, cheio da presença do Espírito Santo, fuja do pecado, aquilo não é para você. A palavra nos ensina que Deus não daria coisas que nós não conseguiríamos suportar, mas nós precisamos estar atentos a isso. Muita soberba tem entrado nos nossos corações, muita soberba de achar que nós podemos isso, que nós podemos aquilo. Em Cristo Jesus nós até podemos muitas coisas, mas o poder, ele é proporcional ao senhorio de Cristo sobre a minha vida. Ele é proporcional. Se Cristo ele é Senhor de tudo na minha vida, o poder que vai ser emanado por Deus através da minha vida vai ser diferente. Mas se Cristo ele é Senhor de apenas algumas áreas da minha vida, e aí, como é que fica? Deus é santo. Ele vai comungar com certos pecados na minha vida? Nós precisamos nos livrar dessas situações. Nós precisamos nos livrar dos pecados, em nome de Jesus. Nós precisamos ter temor. O temor faz com que nós entendamos quem é Deus, o que Deus representa nas nossas vidas, o que Deus representa para cada um de nós, amém? É até bom a gente dar uma mexidinha na cadeira, né? Que a palavra está pesada, amém? Mas quando Deus manda, nós precisamos trazer a mensagem. Porque se eu não trouxesse essa mensagem, eu seria cobrado. E Deus, quando Ele cobra, sai de baixo, queridos. Nós precisamos atender a voz do Senhor. Nós precisamos entender o que Ele quer falar. Nós precisamos entender o momento das nossas vidas, o momento da igreja. Nós estamos vindo de uma convenção sobrenatural, onde a adoração ao Senhor, você não precisava nem falar alguma coisa, você não precisava nem abrir a sua boca para falar alguma coisa. Você podia sentir na sua pele a presença do Espírito Santo de Deus, em momentos de adoração em que nós estávamos. Palavras simples, queridos, mas quando o pastor começava a ministrar sobre as nossas vidas, aquilo que o Espírito queria dizer para nós, o nosso coração, ele ficava cheio da presença de Deus, nós ficávamos cheios de quebrantamento, nós ficávamos cheios de arrependimento por aquilo que nós estávamos fazendo, aquilo que nós estávamos pensando. E o Espírito Santo, ele vinha trazer choro, ele vinha trazer restauração. Tremenda coisa são as ministrações do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Tremendo isso. Mas nós precisamos estar quebrantados, nós precisamos estar cheios da presença de Deus, amém? E para terminar no versículo 6, o texto diz assim: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Queridos, todas as vezes que Deus fala isso, Ele quer dizer para cada um de nós que Ele é um Deus de pessoas vivas, amém? Essas pessoas experimentaram uma morte física, mas pela fé, eles estão vivos hoje diante de Deus, amém? E Moisés, ele escondeu o rosto, ele temeu, por quê?
Porque Moisés não se achava digno de estar passando por aquela situação em que ele estava. Ele não se achava digno. Moisés se achava um pecador, uma pessoa que havia tirado a vida de um soldado egípcio, uma pessoa que estava ali fugindo daquela situação. Ele não se achava digno. E nós não podemos nos achar dignos de nada. Quando nós olhamos para cada um de nós, quando nós olhamos para o espelho, o quanto de Jesus que nós estamos vendo, vocês já pararam para pensar nisso? Isso precisa ser uma brincadeirinha diária nossa, né? Mas uma brincadeirinha verdadeira, né? Você parar, olhar no espelho, o quanto de Jesus que eu estou vendo na minha vida, o quanto de Jesus que existe em mim, o quanto de Jesus que existem nas minhas decisões, o quanto de Jesus existe no meu coração, na minha alma, nas minhas emoções. Esse é o motivo da nossa fé. Aqueles que morreram na fé, eles morreram na esperança de que quando Jesus voltasse, eles estivessem na presença dele, amém? É essa fé que precisa mover os nossos corações. A ressurreição dos mortos, a base da ressurreição dos mortos é a fé. Se não tivermos fé, não vai acontecer nada. Temor, respeito. Nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor. A palavra nos diz que muitas pessoas estão sofrendo. E isso é uma verdade, é uma realidade para cada um de nós hoje. Quantos de nós estamos sofrendo? Estamos sofrendo por problemas que nós enfrentamos. Problemas que para Deus não são nada. Problemas que para Deus é só apenas um estalar de dedos, mas nós ficamos remoendo aqueles problemas, e a gente se apega nos problemas, nós gostamos de problemas, a gente se apega naquele problema, e a gente carrega aquele probleminha como se fosse algo muito precioso nas nossas vidas. Isso nos tira a liberdade. Se você tem algo na sua vida que você não está conseguindo enfrentar, coloca para Deus, querido. Coloca para Deus, querida. Se você não tem força suficiente para enfrentar algo, não vai querer abraçar aquele problema, coloca para Deus. Descansa no Senhor. Moisés tinha tantos problemas de alma, tantos problemas de decisões erradas que ele havia tomado na vida dele. E ele precisava aprender a colocar aqueles problemas para Deus e descansar no Senhor. Amém? Cristo morreu pelo seu problema. Cristo morreu pelo seu pecado. E o sangue dele é o único que pode levar esse problema seu, esse pecado seu para o mar do esquecimento. Amém?